Boa noite. Mais de 130 personalidades da ciência, da cultura e das artes estão a apresentar em todo o país um manifesto contra a crise. Hoje o documento e as ideias foram apresentados no Funchal. Um dos subscritores, o convidado deste programa de hoje, é Viriato Soromanho Marques, professor catedrático da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Muito boa noite, Sr. Professor. Como está? Por que razão decidiram apresentar este manifesto? Bom, porque julgámos que de facto chegou o momento de quem está ligado no nosso país à produção da ciência, da cultura, das artes, no fundo é um triângulo deste manifesto, desta dimensão, a parte da investigação científica, a parte da produção artística e no fundo a produção cultural, mais genericamente falando, é a altura de procurarmos não apenas organizarmos um protesto contra a situação que estamos a viver, que é uma situação que põe em risco muitas das atividades que se passam nestes três domínios que eu identifiquei, como também é de fazermos um apelo à sociedade no sentido de encontrarmos alternativas. Isto é, tendo em consideração que as políticas públicas neste domínio estão realmente a sofrer um recuo, um desinvestimento enorme, temos de encontrar alternativas que passam também pela manifestação do protesto, do repúdio por esta situação, pela chamada de atenção para o facto de que um país que não investe nos seus cientistas, que não investe nos seus artistas, no cinema, no teatro, nos museus, que não investe em todos os produtores culturais, é um país que está a desistir da sua identidade. Ao fim e ao cabo, isto é um alerta para a classe política. Acho que nesta conjuntura de crise há essa vontade ou essa possibilidade de atender às vossas pretensões? Eu gostaria muito que os nossos telespectadores percebessem que não se trata, digamos, aliás convido-os a procurarem na internet o acesso ao manifesto, que não é um manifesto a defender a causa daquelas pessoas que trabalham naquela área, não é? Ou seja, não é um manifesto que se coloque na posição apenas dos produtores culturais. É um manifesto para todos aqueles cidadãos que se interessam pela cultura, como consumidores, como produtores, com certeza, mas como consumidores também, no sentido utentes da cultura, que somos todos nós, não é? E sobretudo, não é uma perspectiva, como eu disse, reivindicativa, no sentido de identificar uma percentagem do produto interno bruto, embora os factos indiquem que, se olharmos para os orçamentos do Ministério da Educação e Ciência ou da Secretaria de Estado da Cultura, verificamos que desde 2009 tem havido sempre um decréscimo. E é muito curioso porque muitas vezes nos interrogamos e ouvimos responsáveis a dizerem que a cultura, de certa forma, é uma espécie de bem de segunda categoria, não é um bem de primeira necessidade. Mas isso não é verdade. Não está a ser devidamente valorizada em Portugal, é isso? E sobretudo não está no orçamento do Estado, no fundo nas políticas públicas, o valor que a cultura tem para a economia nacional, que está calculado, estimado em mais de 3% do produto interno bruto e dando emprego a cerca de 250 mil pessoas no conjunto do país, regiões autónomas e continente, corresponde a um orçamento, neste momento, da Secretaria de Estado da Cultura, que é de 170 milhões de euros, ou seja, qualquer coisa como 1.000 do produto interno bruto. Há aqui uma não correspondência entre uma coisa e outra. E na ciência passa-se um pouco a mesma coisa, embora uma escala diferente. Estamos a falar de um orçamento para a ciência de 1,5% do PIB. Os países que nós admiramos mais, nomeadamente os países escandinavos, têm um orçamento com 3% do PIB. Portugal já teve um bocadinho mais, de facto, em 2009, mas desde 2009 até agora tem vindo a cair. E como é sabido, é de conhecimento público, este ano as pessoas despertaram, o cidadão comum despertou para esta questão devido a um corte brutal, não no orçamento do Ministério, mas no orçamento da investigação das bolsas de doutoramento e pós-doutoramento. Ou seja, houve claramente uma mensagem que o Governo enviou, sem avisar ninguém, sem, no fundo, fazer uma política pública como deve ser feita, isto é, com discussão, com consenso, estabelecendo os critérios, as razões, os objetivos. Houve uma intenção clara de afastar cerca de 2.000 jovens de uma carreira científica. A mensagem foi clara, no sentido de dizer que, por esse caminho, não contam com o apoio das políticas públicas e do Governo. Não é? Neste caso, o futuro das universidades está ameaçado?
O futuro das universidades é outro aspecto que, de facto, é extremamente grave. Aliás, o CRUP, os reitores portugueses, têm referido isso. A Universidade da Madeira, a Universidade de Lisboa, a Universidade de Évora, a Universidade do Algarve, todas elas se queixam da mesma situação, que é há muitos anos, não é desde 2009, muito antes disso, bem dentro, digamos, do período de vigência do anterior governo, não apenas deste, tem existido reduções absolutamente brutais do orçamento de funcionamento das universidades. É preciso repensar o sistema de financiamento do ensino superior, é isso que está a querer dizer? Exatamente. Eu penso que há pessoas que querem, digamos que o que está aqui em causa, explicando de uma forma muito simples, em primeiro lugar é perceber o seguinte: precisamos ou não de uma universidade que seja universidade, ou seja, que produza um serviço isento, independente, não ligado a interesses de fação, que sirva ao interesse público em matéria de educação e de investigação. Esta é que é a questão fundamental. Foi para isso que se inventou, enfim, é uma tradição que vem da Idade Média, a universidade. A universidade é um espaço de independência, de autonomia. Na Idade Média, as universidades tinham cartas de alforria, como os municípios tinham, para permitir o quê? O ensino e a investigação em liberdade. Infelizmente, o que está a acontecer neste momento é que, no nosso país em especial, o serviço público de ensino superior e de investigação científica está, de facto, a ser descapitalizado. Não há liberdade. E começa, no fundo, a abrir-se uma janela, que é a janela de, procurem financiamento no setor privado. E o interessante é o seguinte, é que muitas universidades estão a conseguir, as grandes universidades estão a conseguir, de facto, parcerias com o setor privado, mas estão a ter imensas dificuldades em ter acesso aos recursos que essas parcerias, de facto, permitem. Isto por um lado. Por outro lado, seria completamente inaceitável, na minha perspectiva, mantermos uma universidade de qualidade como é a Universidade Portuguesa, sem que a maioria do capital investido seja, de facto, público. Ou seja, garantindo, efetivamente, que os compromissos assumidos com o setor privado em troca de serviços de ciências, de conhecimento, de investigação, são serviços que não determinam completamente, digamos assim, a senda da investigação. Isto porquê? Isto para evitar uma situação que já aconteceu e acontece noutros países, em que, no fundo, as universidades acabam por perder uma autonomia da sua investigação e acabam por ficar limitadas na sua agenda de pesquisa à agenda de financiamento. Há universidades no mundo onde, mais importante do que ser um grande cientista, é ser um grande angariador de fundos. Eu penso que essa universidade não é, de facto, a melhor universidade que queremos. Quais deveriam ser, então, as prioridades de investimento a nível do ensino superior? No fundo, talvez possamos até juntar a sua pergunta à pergunta anterior, ou seja, o que é que nós poderemos fazer em matéria de ensino, de ciência, de investigação científica? É, de facto, uma pergunta extremamente importante e eu diria que, em primeiro lugar, temos de encontrar uma política de longo prazo. Ou seja, temos de encontrar uma política que não mude com a mudança de partido de governo ou, às vezes, até com a mudança do ministro ou do secretário de Estado. Verdadeiramente, a política pública é uma política que implica um longo prazo. Implica consenso. Consenso entre quem? Consenso, sobretudo, entre os partidos políticos que, numa democracia representativa como é a nossa, são quem forma governo. Ora, esse trabalho de consensualização estratégica tem estado ausente. O bom exemplo que eu disse foi justamente este da mudança de critérios para o financiamento que levou a esta situação em relação às bolsas. Portanto, a primeira questão fundamental é um método. Nós temos que ter um método de políticas públicas, também na educação e no ensino, que vise o longo prazo. Segunda questão central, nós temos de olhar para o país como está, para as dificuldades que o país tem, para as potencialidades que ele tem, e temos de apelar à comunidade científica para privilegiar determinadas áreas onde efetivamente nós temos hipótese de avançar. Eu digo-lhe já algumas delas. Quais são essas áreas? Ao nível da saúde. Nós temos alguns setores de indústria de ponta, nomeadamente no Norte, que podem e devem ser estimulados. A universidade pode ajudar a criar mais patentes, pode ajudar a promover a exportação no setor farmacêutico. Energia. Portugal pertence a um clube muito restrito de países que está na vanguarda em matéria de energias renováveis. O ano passado nós tivemos mais de 60% da eletricidade produzida em todo o país de origem renovável, isto é, ou hídrica,
ou então eólica e solar. São as três principais componentes, sobretudo as duas que eu referi, a hídrica e a eólica. Ora bem, nós aqui também temos, os portugueses conhecem a quantidade de gente que está a trabalhar nesta área, as patentes que estão a ser produzidas, a tecnologia que está a ser desenvolvida e a enorme vantagem que tem do ponto de vista ambiental e também do ponto de vista do nosso comércio, da nossa dívida. Repare que o ano passado... Digamos que ganham as universidades e ganha também o país, com estes indicadores. E ganham com certeza, portanto, as empresas também, mas sobretudo o país ganha. Porquê? Porque o ano passado nós importámos quase 1.000 milhões de euros a menos de petróleo, devido ao facto de termos o vento e a água a trabalhar para produzir a nossa eletricidade, não é? Estas duas áreas são um bom exemplo do tipo de investigação, e há outras com certeza também, mas eu diria que temos alguma indústria que está a emergir na área das biotecnologias, por exemplo, mesmo ao nível da informação, da eletrónica. Portanto, há todo um conjunto nas ciências sociais, também extremamente importante. Estamos repare, as ciências sociais são muito importantes e a prova disso é o que está acontecendo na crise europeia. A crise europeia também está a acontecer, porquê? Porque as ciências sociais falharam. A economia deixou de pensar. Nós hoje temos uma economia dominada por gestores. Que as ciências sociais falharam? Falharam, por exemplo, quando acompanho o debate político na Europa, eu fico admirado como é que foi possível, por exemplo, que as soluções federais, que seriam aquelas soluções, são as soluções que podem salvar a Europa, mas hoje em dia nós temos muito poucos especialistas em ciências sociais, nomeadamente em ciência política, que tenham um mínimo de noção do que é, de facto, o federalismo, como é que ele funciona. Vemos pessoas de formação universitária a dizerem asneiras, erros grosseiros, não é? Bom, eu não quero estar os erros, não vou dizer as pessoas, vou dizer os erros. Por exemplo, os erros de que o federalismo seria a construção de um super-estado na Europa. É das coisas mais brutalmente erradas. No debate, só por uma pequena nota, no grande debate do federalismo que se deu nos Estados Unidos, na altura da fundação dos Estados Unidos e quando foi a aprovação da Constituição Federal, que ainda hoje é vigente, 1787, justamente o que estava em causa era o problema de evitar a fragmentação dos Estados Unidos. Os 13 países, eram 13 Estados, não é, que criaram uma união. Eles queriam evitar a fragmentação, mas também queriam evitar uma outra coisa, que era a criação, de facto, do que eles chamavam uma consolidação de Estados, que poderia degenerar em tirania. Ora bem, o que nós hoje temos na Europa, de facto, curiosamente, é um conjunto de gente que, à esquerda e à direita, tem medo do federalismo e está a aceitar a consolidação de Estados. O que é hoje a União Europeia e a zona euro, se não uma consolidação de Estados. Temos orçamentos, para já a lei que neste momento é vigente, a nossa Constituição já não é o Tratado de Lisboa. Desde pelo menos janeiro de 2013, nós temos o Tratado Orçamental. O Tratado Orçamental tem coisas, e foi aprovado em todos os países, com exceção do Reino Unido e da Suécia. Todos os outros países assinaram, os parlamentos votaram, e eu tenho a certeza que os deputados não leram as 12 páginas do Tratado Orçamental. Porque, por exemplo, não sei se os nossos telespectadores sabem que na Europa hoje os orçamentos vão primeiramente a Bruxelas antes de irem aos próprios deputados do país. Isto é, há uma espécie de comissão de controle não eleita que se pronuncia acerca da conformidade dos orçamentos. Isto é regressar ao século XVII. E ao século, como sabe, o grande lema que havia na Revolução Americana era que não pagamos impostos se não tivermos representação. No taxation, without representation. E nós, neste momento, temos os nossos deputados que são eleitos para discutir, nomeadamente, o orçamento, que têm que prestar contas perante um conjunto de funcionários não eleitos, que ninguém conhece, antes de prestarem contas perante o povo português. E é por isso que o senhor é um defensor do federalismo, é isso? Sem dúvida, sem dúvida. Do federalismo genuíno, daquele federalismo que implica algum estudo, não é? Portanto, implica algum tempo de trabalho, não é? Não é o federalismo que é dito por algumas pessoas que estão habituadas mais à propaganda do que ao estudo. E como é que olha para o futuro da União Europeia? Eu olho com muita apreensão, não é? O que está a acontecer é aquilo que eu chamo uma agonia lenta. A União Europeia esteve à beira da ruptura em 2011 e 2012. Curiosamente, foi uma decisão duas decisões do Banco Central Europeu que salvaram essa ruptura. Uma que foi o financiamento em 2011, o financiamento da banca comercial,
e outra que foi a chamada OMT, que é um mecanismo que foi desenhado em setembro de 2012 e que permitiu controlar o crescimento da dívida pública da taxa de juros sobre países como a Itália e a Espanha. Mas nada foi resolvido. Isto são panaceias. É como um doente que está vivo, ou melhor, que continua a trabalhar porque toma muitos analgésicos, não é? Mas a infecção está lá. O Presidente da Comissão Europeia apelava ontem à confiança no projeto europeu e insurgia-se contra os pessimistas da crise económico-financeira, advogando que a desintegração da zona euro foi evitada e que há sinais positivos a surgir. Vê esses sinais positivos? Foi evitada pelas razões que eu apontei. Ou seja, foi evitada pelo facto do BCE, nomeadamente Mário Draghi, terem tomado decisões que foram decisões contra os tratados. Ou seja, o grande problema da União Europeia é que a nossa concepção de União é uma concepção imperfeita, é uma União meramente monetária, nem é económica, nem é política. Nós precisamos de completar a União Política e precisamos de ter, de facto, uma governação económica. O que implica fazer como qualquer União Federal normal faz, que é efetivamente ter uma União Orçamental, ter, no fundo, a possibilidade de transferência orçamentais entre regiões mais ricas para regiões mais pobres, ter efetivamente um governo central que não se substitui aos governos nacionais. Isso nunca, na União Europeia, isso nunca vai acontecer. Mas tem um orçamento suficientemente robusto para permitir, por exemplo, nesta fase em que os Estados nacionais estão com austeridade, permitir alguma expansão, ou como acontece na América. Os Estados americanos estão a fazer austeridade, como na Europa, mas há um governo em Washington que vai financiando a economia. Aqui não, nós temos um não-governo, a Comissão Europeia não chega a ser um governo, tem 1% do PIB europeu, portanto dá para comprar o papel reciclado, não é? Portanto, e os cafés, e não tem qualquer possibilidade de fazer um financiamento contracíclico, digamos assim, que vá ajudar a combater, portanto, estes fenómenos recessivos. Mas ainda corremos o risco da moeda única colapsar? Eu penso que esse risco está muito longe de ter sido vencido. Eu penso que há uma mudança. A mudança é esta, que neste momento passamos de uma situação de síncope, como estivemos quase durante 2011, 2012, para uma situação de agonia lenta. Mas a agonia lenta não significa que estejamos salvos, não é? O que nós verificamos hoje, veja-se os inquéritos de opinião, é que existe uma desconfiança crescente, quer em relação à própria União Europeia, quer em relação à política em geral, quer alguns fantasmas entre países europeus, nomeadamente a falta de confiança que começa a gerar-se entre países, um bocadinho como na sombra do passado, na sombra dos nacionalismos passados. E há outra coisa também que é o principal problema, e é pena que o Presidente da Comissão não tenha referido, que é de facto o profundo, o déficit democrático da União Europeia hoje em dia é um abismo. O que é que eu quero dizer com isto? De uma forma muito simples para que todos para que todos em casa consigam acompanhar a nossa conversa. O poder, existe democracia na Europa, existe alguma democracia, sem dúvida. Nós temos um Parlamento Europeu, vamos ter eleições em breve, e esse Parlamento Europeu é eleito pelos cidadãos. Mas a pergunta central é esta. O poder está onde estão os votos dos eleitores, dos cidadãos? Não está. Nesta crise europeia, as soluções de resgates, as soluções de mudanças de foram todas apresentadas pela Alemanha. Todas apresentadas pela Alemanha, ou com a autorização da Alemanha, e foram apresentadas ou no Conselho Europeu ou no BCE, que são órgãos que, de facto, o BCE não é um órgão democrático, é um órgão totalmente independente. Estamos a falar de 23 pessoas que têm um poder muito superior ao dos primeiros-ministros na decisão da nossa vida coletiva. E o Parlamento Europeu foi pura e simplesmente encapsulado, não é? Portanto, é como esses 700 deputados foram colocados dentro de uma redoma, tornaram-se um clube de discussão interessante, mas inefetiva. Portanto, há aqui uma distância entre os cidadãos que estão a sofrer uma crise que não percebem e que não percebem também no sentido não só como é que chegamos aqui, como também como é que vamos sair daqui. E quem tem poder não tem legitimidade. Isto não augura, de facto, nada de bom, se não atalharmos o problema, não é? E enfrentarmos de frente. Ainda assim, o Banco Central Europeu, o BCE, devia ter outros poderes na gestão da moeda única, não é? Justamente. Ou seja, o problema quando eu digo que o BCE é uma instituição não eleita, isso é um dado, um facto, não é um juízo de valor, é um facto, não é? O BCE é uma instituição que tem um só objetivo. Chama-se Banco Central, mas não é um Banco Central. Se
se os nossos telespectadores, por exemplo, acompanharem e verificarem quais são os objetivos do grande Banco Central norte-americano, a Reserva Federal, ou, por exemplo, os objetivos do Banco de Inglaterra, ou do Banco de Tóquio, do Banco Central do Japão, ou do Banco de Nova Zelândia, o que é que lá encontram? Encontram sempre duas coisas. Os bancos centrais têm dois objetivos centrais. Primeiro objetivo, combater a inflação. Ou seja, garantir que, de facto, o dinheiro tem valor, não é? Quando há inflação, significa que as pessoas que trabalharam e que aforraram perdem valor, não é? Mas há um segundo objetivo, que é promover o pleno emprego. Promover o pleno emprego. Ou seja, defender a economia. Coisas que não podemos fazer neste momento. Neste momento, o Banco Central Europeu, se, por exemplo, a decisão dos OMTs tivessem sido tomadas em 2010, não tinha sido preciso o resgate da Grécia. Ou seja, não tinha sido preciso mobilizar quase 500 mil milhões de euros de resgates que são obtidos com contribuintes dos cidadãos europeus para salvar as economias destes países, com uma pequena decisão política. Professor Viriato Sormanho Marques, muitos portugueses não entendem por que razão na Alemanha a idade da reforma está nos 63 anos e em Portugal já se fala numa subida para os 67. Como é que analisa esta questão? Eu penso que é lamentável, é lamentável. Eu devo confessar que sou um grande apreciador da cultura alemã, enfim, o meu trabalho académico foi muito em torno da filosofia clássica alemã, sigo muito a realidade alemã e acho que, de facto, a chanceler Merkel está a revelar-se uma estadista de segunda categoria, não é? Porque é preciso não esquecer o seguinte: em 2011, a chanceler Merkel, em algumas eleições regionais, repetiu o mesmo discurso dizendo: em Portugal, em Espanha, na Itália e em Grécia, as pessoas vão mais cedo para a reforma do que na Alemanha. E não era verdade em 2011. E ainda há bem pouco tempo, numa entrevista ao Der Spiegel, à revista Der Spiegel, ela referia que o grande problema da Europa é a viabilidade do Estado Social. Temos de trabalhar mais para garantir o Estado Social também para as gerações futuras. Ora bem, ao cortar 4 anos na idade de reforma, ela está a agir como qualquer política banal. Está, no fundo, a cortejar os eleitores, está a tirar, digamos assim, a sua política para o curtíssimo prazo e está a esquecer, digamos assim, a responsabilidade que a Alemanha tem, porque tem sido ela a comandar as políticas de austeridade. E veja, é mais uma acha na fogueira da crise europeia. Porque o cidadão comum sabe perfeitamente que esta crise tem sido comandada, as suas respostas e os atrasos nas respostas pela Alemanha, e vê, parece que temos um país da União Europeia que está a ganhar com a crise. A ganhar tanto, consegue reduzir a idade da reforma em 4 anos. Portanto, eu penso que é uma péssima notícia para a Alemanha também e para a Europa. Professor, voltamos um pouco atrás ao manifesto contra a crise. O documento diz que falta em Portugal a solidariedade para a criação e para o trabalho. O que é esta nova forma de solidariedade? Eu julgo que as crises são também desafios muito grandes. Não é? Todos nós sabemos, todos nós passamos ao longo da vida por crises pessoais e sabemos que quando as enfrentamos, nos tornamos pessoas melhores. A crise tem um problema, é que se nós somos vencidos por elas, podemos superar. Mas quando as vencemos, tornamos pessoas mais fortes, melhores. Não é? E nesse aspecto, o compromisso que nós apelamos no manifesto é um compromisso dirigido aos portugueses, à sociedade civil, às empresas, no sentido de, também ao Estado, no sentido mais amplo. Nós temos falado muito do Governo, mas o Governo é apenas uma fração do Estado. O Estado são também os governos regionais, são os governos municipais. No fundo, nós estamos a falar de um conjunto de atores políticos e sabemos perfeitamente que existem municípios e até regiões também, que em relação à ciência, à cultura e às artes, têm continuado a investir e até aumentado o investimento. Ou seja, é para esses atores, do setor público e privado, e para o cidadão, no fundo para cada um de nós, porque apoiar as artes significa também comprar mais livros, ir mais ao cinema, ir mais ao teatro. Todos nós, com o nosso comportamento, podemos ajudar a criar, de facto, uma rede de suporte à cultura. Porque uma das coisas mais lamentáveis dos programas austeritários, de uma forma muito breve, é que estes programas de austeridade estão em todos os países, da Irlanda à Grécia, a Portugal, e ao Chipre, estão desenhados para quê? Para fazer sair o país da crise através do aumento das exportações. É a receita única. De tal forma que dir-se-ia que a economia nacional não tem também um mercado interno. Dir-se-ia que todas aquelas pessoas que trabalham para satisfazer as necessidades cotidianas de cada cidadão, os pequenos cafés, os pequenos serviços de proximidade não são importantes.
o que significa que o cinema, o teatro municipal não são importantes. Isto é uma visão absolutamente desastrosa da sociedade. Este manifesto foi apresentado há 2 dias, a primeira apresentação foi há 2 dias em Lisboa. Já tem uma noção de qual tem sido a participação dos cidadãos? Eu penso que tem havido, de facto, uma participação no sentido de este número que referiu, 130, penso que já aumentou, não é? Penso que já aumentou para ainda há pouco vi na internet, já ultrapassava os 1.300 subscritores. É uma boa notícia para si ou estava à espera de mais? Não, é uma boa notícia. É uma boa notícia porque, sobretudo, esta nossa conversa ajuda a sublinhar esta ideia. Este manifesto não é só para as pessoas que trabalham no teatro, no cinema, que dão aulas nas universidades, que fazem investigação científica. Este manifesto é para ser assinado por todas aquelas pessoas que percebem que a identidade, que a cultura, a ciência e as artes fazem parte da nossa identidade, do nosso rosto. E esta petição vai ser entregue onde? Ela, no fundo, será entregue, sem dúvida, nos órgãos de soberania, como é costume. Qualquer petição é entregue nos órgãos de soberania, como é evidente, mas eu penso que o nosso objetivo está a ser até um pouco mais ambicioso, no sentido em que... Despertar consciências, é isso? E mesmo fora de Portugal. É muito importante chamar a atenção para isto, é que esta crise que está a acontecer em Portugal está a acontecer aqui ao lado em Espanha. Em Espanha estão a ter um problema gravíssimo, também com a arte, com a cultura e com a ciência. Há laboratórios que fecharam em Espanha. Na Grécia já nem falo, porque a situação da Grécia ainda é pior do que a de Portugal ou de Espanha. E, portanto, também em relação a esses países nós vamos tentar, de facto, porque hoje em dia a política nacional é a política europeia, a política europeia é a política nacional, vamos também chamar-lhes a atenção e tentar que este manifesto se torne um manifesto pan-europeu e não apenas um manifesto português. Como é que vê a participação cívica dos portugueses? Falta cultura cívica em Portugal? Eu penso que às vezes nós tendemos a dizer isso, não é? Portanto, essa é a ideia geral? Essa é a ideia geral. É a ideia geral. Eu penso que às vezes é um pouco injusto. Porque, por exemplo, nós temos em Portugal uma das tradições de assistencialismo, digamos assim, antes do Estado Social surgir, existia já uma assistência, nomeadamente através das misericórdias. Portanto, por exemplo, ao nível cultural, no século XIX, o país ficou completamente inundado, num bom sentido, com sociedades recreativas, associações filarmónicas, grupos desportivos. Portanto, eu penso que existe um grau razoável de associativismo. O que existe é talvez um certo receio, uma certa prudência em levar essa participação, que é na área da assistência, na área do desporto, da educação, para um domínio mais da esfera pública, mais político. Existe um bocadinho, até porque temos uma democracia que só tem 40 anos, ainda não talvez 40 anos, um bocadinho o receio de considerar que a política se confunde completamente com o espaço partidário. Não é verdade. Isto é um reflexo da ditadura ainda? É um reflexo, provavelmente, é um reflexo de uma experiência que tem muito a ver com a cultura, sabe? Tem muito a ver com a cultura, porque um dos aspectos que foi uma dificuldade estrutural do nosso país foi o nosso atraso no acesso ao universo da escrita. Portugal manteve, até há muito pouco tempo, era o país da Europa que estruturalmente tinha uma percentagem da população com analfabetismo completo. Como sabe, existem os chamados analfabetos funcionais, mas nós tínhamos, de facto, analfabetos absolutos. Pessoas que não sabiam ler, escrever e contar. No 25 de Abril tínhamos 30% da população assim. Em 74, toda a Europa, inclusive os países como nós, países católicos, como a Espanha ou a Itália, tinham níveis de analfabetismo muitíssimo mais baixos. Portanto, nós temos aqui um atraso que esta democracia em que estamos a viver ajudou a corrigir. Nós não só conseguimos praticamente acabar ou diminuir radicalmente o analfabetismo, como conseguimos fazer que um país que há 20 anos tinha 0,35% do PIB dedicado à investigação científica passasse a ser um país que tem projetos científicos que são galardoados em instituições internacionais e temos cientistas que têm reputação internacional. Portanto, quer dizer, nós temos um salto muito grande, por isso é que seria muito desagradável, para ser simpático no termo, que a austeridade fosse usada como pretexto para destruir uma das obras maiores da democracia, que foi o avanço na cultura e na ciência. Professor, pelo menos até junho Portugal está sujeito às medidas da Troika. Muitos falam que o país perdeu a autonomia financeira. Como é que podemos recuperar tudo aquilo que perdemos? É possível?
Eu penso que tem de ser possível, não podemos desistir. Agora, isso mais uma vez, na minha perspectiva, passa pela capacidade de existir um consenso nacional em relação à Europa em que queremos viver. Ou seja, eu volto a insistir nesta ideia. O grande problema do português é o grande problema europeu. É o facto de, neste momento, termos uma União Europeia completamente disfuncional. Ou seja, uma União Europeia que tem uma estrutura de governação que não permite pôr a render o capital de inventividade, o capital de produtividade, de conhecimento de 500 milhões de europeus. Neste momento há 500 milhões de europeus que estão amordaçados numa União Europeia que é uma rede de poder burocrático, não democrático e ainda por cima que não funciona. Portanto, Portugal tem de uma vez por todas de encontrar uma grande frente de partidos políticos, mas também com certeza da sociedade civil, capaz de estabelecer um diálogo com as instituições europeias e com os outros países europeus no sentido de traçar um mapa estratégico de saída para a crise europeia. E acha que isso vai ser possível nos próximos 2 anos, uma vez que temos hiatos eleitorais e cada partido vai puxar a brasa à sua sardinha? Bom, eu penso que como cidadãos nós temos de exigir aos partidos políticos que tenham uma discussão nobre, uma discussão esclarecedora, uma discussão com ideias e com programas e não uma discussão sobre pessoas e lugares. Vamos já ter este ano, daqui a poucos meses, a discussão europeia e é muito importante para que a abstenção não ganhe as eleições, que os partidos em presença digam que Europa é que querem, que competências para o Parlamento Europeu, que competências para o Banco Central Europeu, como é que vamos ultrapassar a questão da dívida pública, como é que vamos, no fundo, como é que vamos vencer o déficit democrático, como é que vamos nomear a Comissão Europeia, vai continuar a ser o Conselho Europeu, ou vamos ter de facto uma eleição da Comissão Europeia, ou pelo menos do Presidente da Comissão? Falou em déficit democrático, há déficit democrático em Portugal, é isso que quer dizer? Eu estava a falar no déficit democrático europeu, mas a partir de, repare, até mesmo, veja como as coisas se conjugam. O déficit democrático europeu traduz-se no déficit democrático português. Hoje, o Parlamento Europeu o Parlamento português, está afastado de decisões centrais. Aquilo que afeta o país, hoje não é decidido no Parlamento português. Mas, não é só não decidido, como é apresentado ao Parlamento português como um facto consumado. Vou-lhe dar o exemplo. A discussão do Tratado Orçamental. Certamente que lá em casa, quem nos ouve neste momento, não se lembra sequer quando é que foi essa discussão. E eu posso dar uma resposta. Não se lembra porque não houve discussão. Houve apenas uma votação. Os partidos votaram compulsivamente numa decisão que foi tomada longe do país. Na sua opinião, após a saída da Troika de Portugal, o país deve ou não pedir um programa cautelar? A minha opinião sobre isso é simples. Neste momento nós estamos com taxas de juros na dívida pública, nas obrigações, e a taxa de juros prende-se com as chamadas obrigações de referência, que são as obrigações a 10 anos, estamos abaixo dos 6%, mas muito acima dos 5% ainda. Ora bem, a média dos financiamentos do programa de resgate, do programa da Troika, está um bocadinho acima dos 3%. Ou seja, neste momento, com o resgate, nós temos um financiamento, enfim, que é muito doloroso porque está associado a um programa que nos foi imposto de austeridade, mas que está 2 pontos percentuais ou 20 pontos base abaixo daquilo que nós encontramos hoje no mercado. Portanto, responsavelmente, o que o Governo deve dizer aos portugueses, sem medo, é que a decisão do programa cautelar será uma decisão responsável. O que é ser responsável? Será uma decisão que não vai aumentar a nossa dívida pública. Sair do programa de resgate sem programa cautelar, se tivermos a taxa de juros da dívida das obrigações a 10 anos de referência, por exemplo, acima dos 4%, será uma temeridade. Porque significa que estamos a acumular mais dívida. Estamos a empurrar com a barriga para o futuro, digamos assim. Porquê? Porque o programa cautelar poderia garantir a obtenção de um financiamento. Não estou a dizer que é uma coisa boa, não é? Estou a dizer que é uma coisa menos má do que lançar o país numa situação de grande incerteza, sobretudo porque há um outro aspecto importante, que é o ambiente dos mercados neste momento. Neste momento, aliás, há cerca de meio ano, que as oscilações do preço da dívida pública, não é só em Portugal, na Europa em geral, e também nos países emergentes, está afetado
por uma mudança na política dos tais bancos centrais, que são bancos centrais a sério, como a Reserva Federal Americana, o Banco de Tóquio, da Nova Zelândia. Esses bancos estão neste momento, sobretudo a Reserva Federal Americana, estão a mudar a sua política. Ou seja, estão a diminuir o chamado financiamento monetário. O que é que significa? Significa que está a diminuir a liquidez que esses bancos injetam na economia, que não é só dos seus países. Quando se injeta dinheiro na liquidez da economia americana, injeta-se na economia do mundo. E como isso está a acontecer, há muitos investimentos que estão, há muitos milhões de euros que estão a sair de países como o Brasil, a Indonésia, a Índia, mas também das economias periféricas europeias, da Itália, da Espanha, de Portugal. E isso explica também o facto de, no segundo semestre de 2013, nós temos tido aquela grande subida que houve na nossa dívida pública. Não foi só por causa das tropelias dentro do governo. Não foi só. Ou seja, o vice-primeiro-ministro não é uma pessoa tão importante para explicar toda a subida da dívida pública portuguesa, não é? Quando ultrapassamos os 7%. Isso explica-se também devido ao facto de os investidores internacionais terem reagido aos estímulos, ou à falta de estímulos, da Reserva Federal Americana. Ora, neste momento nós estamos no meio de uma tempestade financeira. Não é um pânico, não é um ciclone, é uma pequena tempestade. Neste momento, a Turquia, a moeda turca está a cair. O Brasil está a ver muitos milhares de euros, de dólares, que estão a recuar e que estão a sair do país. O mesmo acontece com outros países emergentes. Portanto, nesta situação de mercados atribulados, será também um dos fatores fundamentais a ter em consideração. Ou seja, Portugal deve garantir, com programa cautelar ou sem programa cautelar, que teremos o apoio do BCE para uma situação em que a especulação volte à cena devido a esta instabilidade dos mercados financeiros. Portanto, o meu conselho é, nós precisamos, de facto, do suporte das instituições europeias. O país, é preciso não esquecer, nós não temos controle sobre a nossa moeda, não é? O euro é uma moeda que não pertence a nenhum país. Nós não temos capacidade de desvalorizar a moeda, de emitir moeda. Portanto, nós temos que ter um BCE empenhado na segurança da nossa economia e do nosso mercado da dívida. Professor Vereador Sormanho Marques, muito obrigado por ter vindo à RTP Madeira. Nós colocamos um ponto final neste programa em entrevista. Assim especial, desejo uma boa noite e um bom fim de semana.